Bom dia, graças a Deus estamos aqui no nosso Café com Fé. Que Deus te abençoe, dê um dia de vitórias para você, meu querido, minha querida, que tem nos assistido e que está nos acompanhando aqui na rede Cerrado de TV. Hoje nós queremos continuar meditando na palavra de Deus, crendo que Deus tem uma palavra maravilhosa para nós, fresquinha, vinda do trono dele mesmo e feita sob medida para as nossas vidas, para que possamos acordar para um dia melhor. Gostaria de falar sobre o amado Espírito Santo de Deus. Vamos estar lendo no livro de Isaías, o capítulo 61, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler então? A palavra diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E no versículo 6 fala o seguinte: E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Amém? Essa passagem é uma passagem messiânica que o profeta Isaías estava falando acerca de Jesus Cristo. O Senhor Jesus mesmo, certa feita no templo, na sinagoga, ele leu essa passagem e falou: hoje se cumpriu essa palavra. Jesus, de fato, o Espírito Santo de Deus esteve sobre a vida dele enquanto aqui na terra. O Senhor ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e ele curou e fez muitas coisas. E ele deixou bem claro que tudo o que ele estava fazendo era através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então vamos entender algo que às vezes fica um pouco complicado para nós. Mas peraí, Deus, quem é Deus? A Bíblia fala que Deus é o Criador de todas as coisas. No entanto, o Senhor, existe uma trindade, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. São três pessoas distintas, mas em um só propósito. Os três se formam Deus. Então existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E se nós formos analisar no Velho Testamento, na Antiga Aliança, a gente via a manifestação propriamente assim, mais da pessoa do Deus Pai. É lógico que a gente vê em algumas passagens, alguns teólogos falam da teofania, ou seja, a pessoa do Filho se manifestando, e também a pessoa do Espírito Santo, mas ele é mais voltado para o Pai. Em Cristo Jesus, o Filho de Deus se manifestou, o Filho, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E Jesus mesmo falou que ele voltaria para o Pai, ele estaria com o Pai, mas ele não nos deixaria só aqui na terra, ele enviaria o Consolador, o amado Espírito Santo de Deus. E é na pessoa do Espírito Santo de Deus que hoje eu e você temos o coração aquecido. Ele, de fato, habita em todos aqueles que se entregam para Jesus, que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, como o único caminho. A Bíblia fala que fazendo isso nós abrimos a porta e o Espírito Santo de Deus então habita em nós e nos dá dons, nos dá dos seus frutos e nós passamos a ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E esse é o propósito de Deus.
E aqui Jesus fala, né? Ele apresenta a pessoa do Espírito Santo de Deus e ele mesmo testifica que ele não fez nada por ele, ele fez na força do Espírito Santo de Deus, cada pessoa que ele curava, mesmo porque ele foi batizado nas águas e no batismo das águas ele recebeu, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. E é esse ser tão doce, tão amoroso, o amado Espírito Santo de Deus, que atua nesse mundo. Ele atua nos nossos corações, é Ele que nos leva até o Pai, é Ele que toca os nossos corações, é Ele que nos faz ter sede de Deus, o amado Espírito Santo de Deus. E Jesus aqui falou de uma forma linda, que quando o Espírito Santo de Deus está em alguém, com alguém, não só Jesus, mas a partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos ser capacitados também para pregar as boas novas aos quebrantados. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, pregando as boas novas, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de que o impossível pode ser possível para a minha vida e para a sua vida, sim. Amém? E Jesus fala aqui, olha, que o Espírito Santo de Deus estando em nós, nós vamos pregar, nós vamos curar, nós vamos proclamar libertação aos que estão algemados e trazer libertação para essas vidas. E não só isso, mas proclamar o ano aceitável do Senhor. E isso é muito lindo, isso é muito importante para as nossas vidas, porque Jesus se esvaziou dele. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, ele não viveu como Deus no nosso meio, ele tomou forma de homem, ele esvaziou da sua deidade, do seu poder, e foi através do poder do Espírito Santo que ele revolucionou, que ele fez história, que ele mudou as nossas vidas. E conosco também não vai ser diferente. Se nós abrirmos para o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer coisas lindas. Gostaria de ler também no livro de João. João fala sobre o Espírito Santo de Deus, está lá em João, capítulo 16, versículo 9. João fala também sobre o propósito do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Esse capítulo 16, Jesus está ali falando sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, o que ele faria aqui na terra. E ele deixa bem claro, no versículo 8, ele diz o seguinte: quando ele vier, ou seja, quando o Espírito Santo de Deus vier aqui na terra. Por que Jesus estava falando isso? Porque ele ainda estava aqui conosco, era necessário ele voltar para o Pai para que ele enviasse o Consolador. E ele diz o seguinte: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o próprio Jesus explica o que é esse pecado, o que é essa justiça, o que é esse juízo. Ele continua falando no versículo 10, do pecado porque não crê em mim. Ou seja, o que é pecado? É não crer na palavra de Deus. Muitas vezes a gente pensa, pecado é matar, roubar, adulterar, a gente dá nome para os pecados. Sim, tudo isso que eu falei de fato são coisas que nos fazem mal. Porém, o pecado original é desobedecermos a Deus, é deixarmos de crer em Deus. E é o que Jesus fala aqui, do pecado por não crerem em mim. Então esse é um grande pecado, e é um pecado indesculpável na presença de Deus. Se nós não crermos em Jesus como Filho de Deus, o Verbo de Deus que nos dá vida, não tem como receber perdão do Senhor. E ele fala da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Então essa é a justiça de Deus, porque Jesus é a nossa justiça, é Jesus quem nos justifica. Eu não sou salva, você não vai ser salvo por obras, nós já falamos sobre isso aqui, mas o fato de sermos salvos nos faz ter
boas obras. Então essa é a justiça, porque Jesus é quem nos justifica. Quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus, ele vê o sacrifício de Jesus, ele vê Cristo Jesus em nós, porque ele é a nossa justiça. E no versículo 11 ele fala, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então é isso que o Espírito Santo de Deus veio fazer na terra. Ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E esse juízo, Deus está querendo dizer que o príncipe desse mundo, e quando a Bíblia fala do príncipe desse mundo, a Bíblia está falando de Satanás, que ele já foi julgado. Ou seja, Jesus já pisou a cabeça da serpente, sim. Ele já está condenado. Os homens até poderão passar por um julgamento, mas Satanás não, ele já está sentenciado a ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, a gente vê que essa é a atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Ele está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos da pessoa do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode nos convencer, só Ele pode aquecer os nossos corações, só Ele pode nos fazer entender as coisas de Deus. Só Ele para gerar fome em nós de andar com Deus. Só Ele pode nos capacitar para orar por um enfermo e ele ser curado. Só através dele nós poderemos pregar as boas novas de uma forma que de fato seja boas novas. Não um evangelho de condenação, não um evangelho de divisão, mas um evangelho de coisas boas, um evangelho de esperança, um evangelho de transformação, um evangelho que te mostre que tudo é possível, que nós podemos ser melhores em Deus, que nós podemos fazer qualquer coisa que o Senhor nos chamar. E não só isso, mas o Espírito Santo de Deus também tem uma função linda. A Bíblia fala lá em Romanos 8, 26, que ele intercede por nós. A Bíblia fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus queridos, é algo maravilhoso saber que nós temos um Deus conosco, um Deus presente, que não está no céu, longe de nós, não. Ele enviou o Espírito Santo e está conosco aqui na terra, intercedendo por nós. Eu imagino aquelas horas que a gente está assim naquela fraqueza, que a gente pensa que não vai conseguir. Com certeza o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, falando: Pai, ajuda ela, ajuda ele, papai, não desampara não. Eu penso assim que essa é a função do Espírito Santo de Deus, de interceder por nós. E isso é algo muito lindo. E não só isso, o Espírito Santo de Deus nos dá os seus dons. Lá em 1 Coríntios 12 fala dos dons do Espírito Santo. É dele, mas ele nos concede, ele nos dá para que possamos fazer a obra de Deus de uma forma melhor. E também ele nos concede os seus frutos, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Ele concede os frutos dele em nós, para que nós possamos ser pessoas alegres, pessoas bondosas, pessoas caridosas, pessoas amorosas, longânimas, perdoadoras, pessoas que tenham domínio próprio. E é isso que Deus tem para nós. Eu espero que você escolha ter o Espírito Santo com você, dentro de você, te dando forças. Abra o seu coração, deixa Ele moldar a sua vida, deixa Ele regenerar você, criar em você um coração voltado para Deus. E que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença dEle, amém? Vamos estar orando agora, pedindo ao amado Espírito Santo de Deus. Na realidade, a gente nem sabe orar, é o Espírito Santo de Deus que tem que interceder por nós, que tem que nos ensinar a nos apresentar diante de Deus. Então vamos orar nesse sentido?
Amado Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós queremos te agradecer, porque Tu és um Deus presente, Tu és o nosso Consolador. Muito obrigada, Jesus, por ter morrido naquela cruz, por estar agora à direita de Deus Pai e ter nos enviado o Espírito Santo de Deus, esse ser tão doce, educado, meigo, que bate na porta dos nossos corações. E nessa manhã, Senhor, nós queremos abrir os nossos corações e dizer que nós dependemos de Ti, nós dependemos da Sua força. Amado Espírito Santo de Deus, nos capacita, que Isaías 61 venha se cumprir nas nossas vidas, que de fato o Senhor esteja sobre nós, para que possamos proclamar a Tua palavra, levar uma palavra de libertação, levar alegria para aquele que está entristecido, que está enlutado, para que ele possa vestir vestes de louvores. Obrigada, Senhor, por essa obra tão linda que o Senhor tem feito aqui neste programa, nas nossas vidas, por estar nos abençoando. Fica conosco nesse dia, cuida das nossas vidas, direciona os nossos passos e que de fato o Espírito Santo de Deus venha transbordar em nós. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça para que você viva o melhor de Deus. Quero mandar um abraço para algumas pessoas. Hoje eu quero citar o pastor Elciomar, a pastora Janete, juntamente com a sua família, eles que estão ali no Parque Anhanguera 2. Deus abençoe a vida de vocês, a igreja de vocês, e muito obrigada por estar nos acompanhando. Também queremos mandar um beijo para a Jovenila, para suas filhas que têm nos acompanhado. Deus abençoe a todos vocês, a Jovenila lá do Novo Horizonte. Deus abençoe. Fique conosco, nos acompanhe, nos acesse nas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram com Café com Fé e Pastora Luciene. Deixa lá seu comentário, seu pedido de oração. Vamos estar juntos caminhando para dias melhores na presença do Senhor. Que você tenha um dia de plenitude, um dia alegre, um dia prazeroso na presença do Senhor. Amanhã nós estaremos aqui e espero contar com você, da sua companhia, e juntos continuarmos prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Fica com Deus e até amanhã, se Ele assim permitir.